Boa tarde. Bom Boa dia para tarde. quem ainda não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Eu sou o Renato, Natasha. Eu sou Natasha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tabela periódica. Não sei se vocês se lembram aqui das suas aulas de Química, então hoje nós vamos testar um pouquinho nossos conhecimentos na área de Química, tá bom? Vou começar falando para vocês, começar com a nossa apresentação. Primeiro, meu nome é Natasha Pedro. Eu sou formada em Química pelo Instituto de Química de Araraquara. Fiz uma parte da minha graduação, fiz um intercâmbio pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. Fiz pedagogia também pela Universidade de São José. Sou professora pelo Centro Paula Souza, professora de Química. Também dou aula num colégio particular da minha cidade, que daqui a pouco eu já conto um pouquinho para vocês, que é Sistema Objetivo. E atualmente faço mestrado. Pelo Profiqui, que é um programa de mestrado de Química em rede nacional, e o meu polo é na UEL. Bom, eu sou o Renato Caldara. Comecei lá no Técnico em Eletrônica e Informática pela ETEC, Centro Paula Souza, que é o estado de São Paulo, quem conhece. Sou tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC Ourinhos também. Aí comecei minha carreira profissional. Trabalhei como gerente de TI por 11 anos na Consta Lopes Jimenez, uma empresa local lá da minha cidade. Também sou professor de ensino técnico no Centro Paula Souza. Estou na parte no eixo de informática e tecnologia. Também atuo como professor de robótica. Atuei como professor de robótica no ensino fundamental 2. E também atuo como professor de robótica no Centro Paula Souza, no Espaço Maker que nós temos lá. Atualmente eu trabalho como técnico especialista de laboratório na Stara, que é uma empresa nacional, mas já está como multinacional, exportadora em diversos países. Bom, então nós vamos começar, vou contar para vocês um pouquinho da história, de como que surgiu para a gente trabalhar com a tabela periódica. Como a gente já falou para vocês, nós somos no interior de São Paulo, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo e o Renato é de Ourinhos. E o problema tudo começou quando, numa das escolas que eu trabalhava, uma escola agrícola de sede rural, eu fui falar sobre tabela periódica, eu cheguei lá na escola e perguntei, gente, cadê a tabela periódica da escola? E aí a bibliotecária me respondeu, eu não sei nem onde está a tabela periódica, se eu achar daqui a pouco eu levo para você. Fui para a minha sala, começar a minha aula, de repente ela bateu lá com a tabela periódica. A tabela periódica estava toda já num estado deteriorado e bem antigo. Para quem não se lembra, a tabela periódica em 2016 ela sofreu uma atualização com a inserção de 4 novos elementos químicos. Então não dava para eu trabalhar com essa tabela que a escola me fornecia. Se vocês se lembrarem ou se recordarem, vocês vão ver que é muito comum nos quadros das escolas a gente ter uma tabela periódica colada lá nas salas. Ou, muitas vezes, elas aparecem para a gente nos livros didáticos, assim como esses. Então, eu cheguei numa situação que eu falei, e agora, como que eu vou trabalhar? A minha tabela estava desatualizada, eu só tinha o livro didático. Como que eu vou trabalhar com o meu aluno e mostrar para ele a tabela periódica? Sem contar que, como essa foto que vocês podem ver aqui projetada, ela já tem uma configuração, uma divisão periódica já pré-definida. E eu não consigo trabalhar as outras divisões periódicas que a tabela periódica permite que a gente trabalhe. Então, fica um ensino um pouco amarrado, porque a gente só pode ensinar segundo aquela configuração que o autor está apresentando para a gente. E se vocês forem ver, essa configuração aqui é diferente dessa. Então, eu tinha que escolher ou trabalhar com uma desse tipo ou utilizar a tabela didática aí que estava apresentando no livro didático de cada um dos meus alunos. E esse é um problema, como eu já disse, de várias escolas, não só na escola que eu estava atuando, mas é um problema que a gente tem uma divisão só. Muitas vezes as tabelas periódicas agora elas nem estão aparecendo mais nas salas de aula, então não tinha como trabalhar. Saí dessa escola que eu atuava, eu trabalho em outra escola junto com o Renato, também pelo Paula Souza. E aí eu cheguei e estava comentando com ele, falei assim, nossa, Renato, faculdade, eu preciso ensinar o tema de tabela periódica, mas eu não tenho tabela periódica. E ele chegou e falou para mim, Natasha, por que você não cria a sua própria tabela periódica?
Aí eu pensei em material reciclável, pensei em imprimir ela e levar impressa, né? E aí que ele me deu uma outra ideia, né, Renato? Aí chegando, ela chegou com essa dor para mim, com esse problema em relação à tabela periódica. E eu trabalhando já com a questão maker, com a questão de robótica, a questão de criar, com a área de criação, utilizando a robótica, utilizando a tecnologia. Questionei ela, por que não criar nossa tabela periódica que atenda toda a necessidade que ela precisa em sala de aula? E aí fomos desenvolvendo a ideia, fomos conversando, e aí, o que você precisa, qual a sua necessidade, que divisão você precisa, como que você precisa apresentar esse conteúdo para os alunos na sala de aula. E aí começamos a desenvolver a questão da tabela periódica interativa. Começamos lá com as ideias, montando protótipos mesmo, colocando LED, acendendo LED, apagando LED, e por aí vai. E aí a escola também fornece um espaço para a gente de maker, na ETEC lá, a gente tem um espaço, um laboratório de robótica. Eu já estava atuando nesse laboratório de robótica com os alunos, levando para a Olimpíada, levando para eventos relacionados à robótica. E aí também indaguei eles, por que não criarmos uma tabela interativa? Como a gente pode pensar nisso? E aí vamos despertar a criatividade também dos alunos. E aí conseguimos chegar primeiramente nessa aqui, que foi o nosso primeiro protótipo. E depois fomos evoluindo. Então como é que ela funciona? Se a gente tivesse de um funcionamento único, quer acender só uma divisão, continuaria no mesmo problema que apresentou a questão das impressas. Então deixa eu ligar ela aqui para mostrar para vocês como funciona. Então como que ela funciona? Ela é conectada via Bluetooth ao celular. Então a gente consegue, o professor na sala de aula, utilizar essa tecnologia e trabalhar conforme o conteúdo que está sendo abordado na sala de aula, ela pegar e apresentar a tabela conforme a sua necessidade. Então, vamos... Deixa eu conectar aqui rapidinho, pessoal. Tecnologia é assim mesmo, né? Vamos lá, então, a partir do momento que eu ligo ela, aciono ela pelo aplicativo, ela aparece todos os elementos da mesma cor. Isso aí já instiga o aluno na sala de aula, já instiga a curiosidade que está acontecendo. E aí a gente consegue trabalhar as divisões conforme a necessidade do professor. Então as divisões que estão aqui foi uma necessidade que a Natasha apresentou naquele momento que foi feita a programação dela. Depois fomos fazendo alterações conforme a necessidade do assunto, que daí já colocamos na outra tabela também. E aí no caso, por exemplo, aqui como que é, Natasha, que é o de grupo? Essa é a divisão por grupo. Então, ele fez a programação de 5 divisões, que são divisões possíveis que a gente consegue trabalhar na tabela periódica, né? Fazendo uma explicação aqui rapidinha, a tabela periódica, gente, ela tem essas linhas horizontais e as colunas, né? Para quem, vamos relembrar um pouquinho lá. Então, essas colunas e as linhas são onde localizam os elementos químicos. Nesse caso, está apresentando as colunas de algumas famílias ou grupos que têm alguns nomes especiais na tabela periódica. Então, a gente vê, pode ser acionado grupo por grupo, é que ali está acionado todos eles, mas de acordo com a gente vai explicando sobre essas divisões, você vai acionando os grupos individuais e falando o nome para o seu aluno. Ó, esse grupo do grupo 13 lá que o Renato acionou é o grupo do boro, e vai colocando o nome, vai falando os elementos químicos que estão presentes para que ele possa se familiarizar. E tem as outras divisões também, né, Renato? Põe a dos metais e não metais e gases nobres. Então, conforme ele vai a necessidade, não, como ela falou, não só aciona todos numa vez, acionando toda a pintura da tabela, como também ela consegue fazer o acionamento individual dos elementos ou da divisão que está sendo trabalhada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui no caso, acionei todas as divisões. Eu também consigo acionar separadamente, conforme foi a necessidade na sala de aula. Então, tem todas as divisões. E com isso, a gente conseguiu trabalhar, aplicar em sala de aula. A Natasha aplicou, ela vai falar um pouquinho posteriormente. Você quer falar já, Natasha, como que foi a aplicação na sala de aula dessa tabela, por favor? Então, vou falar um pouquinho sobre as aplicações que já foram feitas da tabela periódica em sala de aula. Coloquei aqui algumas imagens dos meus alunos, quando eu estava aplicando ela. Eu utilizo, sempre que eu vou trabalhar sobre tabela periódica, eu levo a tabela periódica para os meus alunos.
E sempre que eu levo, ela tem uma capa, né? Então chega eu com a tabela, todo o meu material, professor cheio de coisas, e aí eu não falo nada para eles o que é, porque eles não conhecem a maioria deles, né? Então eu chego com todas aquelas coisas, eles já me encontram no corredor, já quer saber o que tem dentro daquele saco, como eles mesmo dizem, o que tem aí, o que você trouxe de diferente para a gente. E aí eu nem vou falando o que é, vou tirando, às vezes nem tiro da mesa, vou tirando meu material, eu vou escutando ele. Aí a professora mostra logo, né? Então aí eu mostro, ele falou assim, uma tabela periódica, mas a gente sempre vê uma tabela periódica. Eu falo, tudo bem, tranquilo. Aí continuo, aí vou ligando na tomada, eles falam assim, acende, é de tocar, eles ficam falando desse jeito. E eu vou deixando, porque isso faz parte do processo, para instigar também eles à aprendizagem, né? E daí depois da hora que eu ligo, eu pego o meu celular, eles falam assim, você controla ela pelo celular. E eu não falo nada, eu só vou deixando eles interagirem assim comigo e ficarem curiosos. A hora que aparece a primeira parte, que ela fica toda azul, que vocês já viram, aí eles falam assim, nossa, acende tudo! Então, a reação deles a cada passo, desde o momento que você está no corredor, com a tabela, está vindo, até o momento que você liga, é uma reação surpreendente, porque essa sala que eu apliquei a primeira vez, era uma das minhas salas que mais davam problema. E o dia que eu cheguei em silêncio e nem conversei com eles, só escutei eles me perguntando e me instigando, aí eu peguei e fui deixando, né? A hora que eles viram que acenderam, eles estavam todos em pé ao redor de mim, gente. Eles sentaram, porque todos eles queriam ver como funcionava, o que eu ia falar, o que eu ia explicar para eles sobre tabela periódica. E essa foi uma maneira de conseguir a participação deles em sala de aula comigo também. Eles interagirem, colaborarem para que eu trabalhe, fizesse o meu trabalho. Lembrando que, como é uma escola de ensino público, a sala, né, Química no ensino médio não tem divisão. Então, eu trabalho com 40 alunos em média em sala. Então, você imaginou para você lidar com tudo isso, alunos em fase de desenvolvimento, que é geralmente assunto de primeiro ano, com seus 15 anos, né, ali na flor da pele, querendo descobrir, querendo perguntar, questionadores. Então, esse foi um momento que a sala inteira calou. Então, eu tive uma aula, assim, foi uma das minhas melhores aulas, porque ficou um silêncio, a aula fluiu, eles faziam perguntas, eles queriam saber como que funcionava, e foi bem interessante. E no final, depois que eu falei de tabela periódica para eles, aí eles quiseram ver, professora, alguns já entendiam um pouco mais da tecnologia, o que tem aí dentro? É um Arduino? Como que você liga ela? Tem um Arduino, o que mais que tem aí da parte de tecnologia, né? Então, eu falei assim, não sei o que você acha que tem aqui dentro. Para que eles pudessem também procurar e instigar a eles a descobrirem outras coisas também. Aí, nesse caso, instiga, principalmente que a gente está numa escola técnica, o aluno já tem um pouco de conhecimento referente à tecnologia, instiga ainda mais a questão da procura da tecnologia em relação a isso. E abre a mente deles no quesito de que eles também podem criar, o sistema criativo deles, que eles também podem fazer. E aí, depois de ser utilizado em sala de aula, tivemos feedbacks positivos, negativos, mudanças que teríamos que fazer. Então, aí começamos a desenvolver um outro produto para atender essa necessidade. E aí caímos no quê? Um dos maiores problemas em relação a esse primeiro protótipo, que é o quê? É o tamanho. Pesado, largo, grande, ruim de transportar, ruim de levar. Vamos evoluir. Aí chegamos no quê? Vamos começar a tentar fazer uma mais fina, mais leve, mais fácil de transportar. E aí caímos nesse protótipo aqui. Deixa eu ligar ele para vocês verem aqui. Esse aqui, eu não ativei o controle dele pelo celular. Então ele está aleatório para fazer o acionamento. Ele vai startar já vai começar a funcionar. Então aí no caso ele está mostrando as divisões aleatórias não, na sequência, várias divisões que existem. Então aí caímos nesse protótipo para ser feito. Além desse protótipo maior, nós também fizemos a menor, no tamanho de uma A4. Então é fácil de usar, principalmente uma aula particular, direto com o aluno na mesa. Vamos na mesa do aluno e vamos explicar sobre esse assunto. Direto na mesa dele fica mais fácil a visualização. Nós acabamos não trazendo por causa do tamanho também, ia ficar muito pequena para apresentar. E aí com essas dores, conseguimos evoluir, estamos evoluindo ainda, estamos melhorando o trabalho, o projeto, o produto em si. E aí conseguimos andar com isso aí. Aí na sequência, a gente também nós participamos de algumas feiras, de alguns congressos. Apresentamos no Congresso de Química essa tabela. Levamos para lá apresentar para os professores, para os alunos lá.
Acontece na Unesp de Araraquara. Então é o EVEC, é um evento que tem lá de congresso de química, apresentamos lá. Aí demos continuidade com o trabalho com a Natasha em relação... Eu utilizo a tabela, como eu disse para vocês em todas as minhas aulas, e como eu estou fazendo também o mestrado profissional, eu utilizei a tabela periódica para ensinar os alunos também e como recurso pedagógico, né? Então, ao invés de trabalhar uma tabela periódica impressa, eu acabei utilizando a própria tabela periódica que a gente criou para trabalhar com eles e desenvolver um tema que relaciona ensino de química, astrobiologia e tabela periódica. E aí caímos no quê? Por que parar só nesse produto? Por que parar só nessa questão de tabela periódica em relação à física? Caímos no quê? Por que não evoluir mais a questão da tecnologia? Hoje nós sabemos que os alunos em sala de aula, a grande maioria tem o celular em mão, tem a questão da conectividade, o acesso à conectividade. E aí começamos a desenvolver um outro produto em cima da própria tabela periódica. Esse produto que a gente vai apresentar aqui, ele está em construção ainda, está em andamento. A gente está procurando até para parceiros e pessoas para apoiar e dar continuidade nesse projeto, que é o quê? Inserir a questão da realidade aumentada na tabela periódica. Então é algo que a gente está trabalhando, estamos formulando. Aqui é um vidinho que apresenta um pouco dela, como que ela funciona, para vocês darem uma olhada. Então ela está bem básica, porque está em fase de protótipo, então está sem acabamento visual. Está sem a questão visual de modelagem. Então, apresenta a tabela periódica, vai apresentar a tabela física depois. Vamos lá acompanhar. Então, aí vamos entrar na realidade aumentada. Realidade aumentada o quê? Aparece a tabela na tela do celular e o fundo fica aberto. Escaneou o elemento, ele vai aparecer a imagem, a modelagem referente àquele elemento a ser trabalhado. Então, aqui no caso, apresentamos uma garrafinha de água em relação ao hidrogênio. Então, colocou em cima do hidrogênio, vai apresentar hidrogênio, aí vai apresentar a questão dos conteúdos, as características, onde é utilizado, tudo esse tipo de coisa. Aqui nesse menu viria a parte histórica, algumas curiosidades, algumas propriedades químicas dele. E lembrando que essa ideia de desenvolver e melhorar essa tabela periódica que a gente criou é para que promova uma interação entre o professor e o aluno. Então, a nossa ideia é futuramente, não só ele estar ouvindo uma aula sobre tabela periódica, mas que ele possa interagir durante a aula com o professor sobre tabela periódica e também ele descobrir e explorar um pouquinho mais sobre os elementos. Porque quando a gente está em sala de aula, são 118 elementos, não dá para a gente falar com detalhes de cada um. Tem que focar em um ou outro que é mais importante, mas a ideia com a interatividade é que o aluno, por conta própria, caso ele tenha curiosidade em descobrir alguma propriedade ou curiosidade de certo elemento químico, ele mesmo explore o elemento químico e estude também sozinho e trabalhe com a tabela periódica sem necessariamente estar com a ajuda do professor. Claro, com orientação, ele vai ser orientado, tudo, mas ele também consegue ter essa autonomia para fazer as interações. Então esse é um projeto que está em andamento, estamos caminhando com ele. Possivelmente, quem sabe, o ano que vem nós voltamos para campus para apresentar esse projeto já finalizado. E apresentar para vocês a ideia, como vai funcionar, como vai poder ajudar na sala de aula, vai ajudar não só os alunos, como também os professores, principalmente. Que é uma dificuldade grande em relação à química, que é o quê? A gente vê que ela é muito abstrata, então o aluno não tem aquela questão do toque, a questão de conseguir enxergar o que está sendo tratado. Com a realidade aumentada e até com a tabela, fica muito mais fácil ele visualizar essa questão dessa informação e até gravar a informação, né? Então essa aqui, quando nós fomos lá no congresso na EVEC, lá na Unesp de Química de Araraquara, eles têm uma tabela periódica gigante impressa. E a gente até conversou com alguns professores lá, estamos tentando caminhar com isso, procurar parcerias, tanto de indústrias como até parceiros físicos ou não, em fazer uma tabela periódica gigante, interativa, não ficar só no impresso, porque daí até consegue apresentar e trabalhar em questão de faculdade, questão de aluno, de uma maneira melhor essas informações. Então, pessoal, é isso. A gente agradece vocês por terem assistido a nossa palestra, e vamos deixar aqui nosso contato.
Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, adicionar a gente nas redes sociais, se tiver alguma curiosidade para perguntar a respeito desse nosso projeto, fiquem à vontade. E agora a gente gostaria de abrir para perguntas, caso se você tem alguma pergunta para fazer para a gente, fica à vontade também. Alguém tem alguma pergunta? Oi, parabéns pela apresentação, achei bastante inovadora essa questão da tabela periódica, né, que é algo muito importante, mas agora com essa interatividade aí com a tecnologia, né? E para que isso possa expandir, né, então para outros colégios, outras cidades, vocês têm alguma ideia? Por exemplo, sou de Belo Horizonte, tenho uma ideia de levar isso para a escola do meu filho. Qual seria o caminho? Nós temos a ideia de comercializar, até começamos um processo de fazer essa comercialização. Como a gente estava finalizando a questão desse protótipo melhorado, foi até finalizado há 3 semanas nós finalizamos esse projeto melhorado. Então a gente até pensou, vamos apresentar na campus e depois vamos começar a comercializar a questão de produto mesmo, no produto em si. Então a gente está aberto à comercialização, entre em contato com a gente, estamos abertos a fazer essa comercialização. E lembrando que o quê? A gente não fica preso aos tamanhos. Então vamos lá, eu quero uma tabela para minha escola que tenha 3 metros por 4 metros. É possível fazer. Quero uma pequena, tamanho da folha 4. Também fazemos. Então nós estamos todos nesse processo de criação de produto para fazer o MVP e fazer a venda. Então estamos abertos a essa negociação, sim. Aí entra em contato com a gente conversamos e fazemos esse produto, fazemos esse meio campo. Alguém mais? Mais uma dúvida? Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou professor de Química e de Maker. Legal, legal. E adorei a ideia, curti muito. E eu queria saber, assim, mais ou menos, lógico, vocês não vão dar o ouro assim, mas em média, é com o Arduino que você faz? E em média, quanto mais ou menos fica? Na verdade, a gente utilizou o Arduino aqui, no caso, no primeiro protótipo. Mas ali a gente não utilizou o Arduino. Por quê? Por questão de processamento porque o Arduino acaba sendo limitado à questão do processamento um pouco. Então tem vários outros microprocessadores que a gente está testando e estamos utilizando. Pela questão de limitação mesmo do hardware. Porque quanto mais LEDs, mais matriz a gente vai controlar, fica mais lento o processamento e cai a qualidade do produto. Então a gente está em definição em relação ao produto ali. A questão de valores, a gente não fez um levantamento ainda, mas entre em contato com a gente conversa, a gente passa para você, a gente conversa e acerta isso aí em relação a isso. Eu passo para você. Até porque a nossa ideia é o quê? Disseminar o produto e ajudar na parte de educação. Vamos lá, né? Não estamos aqui para fazer milhões. Se surgir um parceiro, se criar, sim, é legal. Mas a ideia nossa inicialmente foi o quê? Nós precisamos ajudar a parte de educação. A gente sabe como a educação está no nosso país. E a gente sabe que a educação pode levar uma criança e pode levar para o futuro. Então a ideia nossa sempre foi essa. Obrigado, gente.